O que é velocidade média? Para que serve? Como calcular? E o que ela tem a ver com a distância e o tempo? Fica aqui comigo neste vídeo que você vai descobrir. Nos deslocamentos do nosso dia a dia, dificilmente encontramos movimentos longos com velocidade constante. Por exemplo, ao fazermos uma viagem de carro, nós não mantemos sempre a mesma velocidade durante toda a viagem. Em trechos urbanos é comum nós reduzirmos a velocidade por causa de um limite mais reduzido ali na área urbana. É comum também reduzir a velocidade em curvas mais fechadas para termos mais estabilidade. E também quando encontramos um veículo pesado numa pista simples e temos que esperar para ultrapassá-lo. Mas mesmo quando um movimento não tem velocidade constante, ele sempre vai ter uma velocidade média. Velocidade média é a média das velocidades instantâneas de um deslocamento. Se fizéssemos uma média das velocidades de cada instante de um deslocamento, chegaríamos à velocidade média. Mas existe uma forma muito mais simples de calcular velocidade média. Velocidade média é igual à variação de espaço dividida pela variação de tempo. Velocidade média é, portanto, a distância percorrida em um deslocamento dividida pelo tempo de duração desse deslocamento. Essa fórmula não é difícil de gravar e é até mesmo intuitiva. Uma dica para você gravá-la é lembrar de uma unidade de medida da velocidade que é muito comum no nosso dia a dia, o quilômetro por hora. Se você olhar de perto essa unidade, você vai notar que velocidade é distância dividida por tempo. Vamos ver um exemplo que ilustra o que é a velocidade média? Esses dois carros percorrem a mesma distância de 240 km no mesmo intervalo de tempo de 3 horas. Enquanto o carro amarelo viaja a uma velocidade constante de 80 km por hora, o carro vermelho viaja a diferentes velocidades. Na primeira hora, 60 km por hora, na segunda hora, 80 km por hora e na terceira hora, a 100 km por hora. No entanto, apesar das diferentes velocidades instantâneas, eles chegam ao destino ao mesmo tempo. Isso porque, apesar de eles terem viajado a diferentes velocidades instantâneas, a velocidade média dos dois é a mesma. Ambos levaram 3 horas para percorrer uma distância de 240 km. Aplicando a fórmula que nós acabamos de ver, nós temos que a velocidade média foi a variação de espaço, 240 km, dividida pela variação de tempo, 3 horas. Então a velocidade média de ambos foi de 80 km por hora. A fórmula da velocidade média serve para descobrir qualquer uma dessas 3 variáveis que aparecem nela, bastando isolar a variável que você quer descobrir. Isolando a variação de espaço, obtemos a fórmula para descobrir a distância percorrida, que é igual à velocidade média multiplicada pelo tempo do deslocamento. Isolando a variação de tempo, é possível obter a fórmula para descobrir a duração do deslocamento, que é igual à distância percorrida dividida pela velocidade média. Mas para que eu preciso saber sobre velocidade média? Vamos agora a algumas aplicações práticas que vão te ajudar a entender a utilidade desse conhecimento. Veja esta situação. Suponha que você está viajando a distância de 500 km para o casamento de um primo seu. Agora são 17 horas, você já percorreu 300 km e precisa chegar às 19 horas e 30 minutos para não se atrasar. Qual é a velocidade média mínima que você precisa manter para chegar a tempo? Vamos primeiro interpretar o problema para obter as variáveis que temos e depois inseri-las na fórmula. Se a viagem é de 500 km e já percorremos 300, isso significa que faltam 200 km. Esse é o valor da variável distância, ou variação de espaço. Se agora são 17 horas e você precisa chegar às 19h30, isso significa que a duração máxima do deslocamento deve ser de 2 horas e meia, ou 2,5 horas. Este é o valor da variável tempo. Agora vamos aplicar esses dados à fórmula. Velocidade média é igual à variação de espaço dividida pela variação de tempo. Neste caso, portanto, velocidade média é igual a 200 km dividido por 2,5 horas. Isso resulta numa velocidade média de 80 km por hora.
Conclusão: para chegar a tempo para o casamento, você precisa percorrer o restante do trajeto a uma velocidade média de no mínimo 80 km por hora. Se você conseguir viajar a uma velocidade média maior do que esta, você vai chegar até mesmo antes desse horário. Vamos a outra situação prática? Imagine que agora são 15 horas e 40 minutos e você está viajando a uma velocidade média de 25 metros por segundo. Faltam 315 km para você chegar ao seu destino. Qual é a hora estimada da sua chegada ao seu destino? Nós já temos aqui a distância, variação de espaço, que é 315 km, e temos também a velocidade média, que é 25 metros por segundo. Mas note que nós não podemos jogar esses valores direto na fórmula, porque eles estão com unidades diferentes. A distância está usando quilômetros e a velocidade está usando metros. Nós não podemos misturar metro com quilômetro na mesma fórmula. Existem várias formas de resolver esse problema, mas o mais simples e rápido é convertermos a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora. Conforme ensinado em outro vídeo do canal, para fazer essa conversão basta multiplicarmos a velocidade em metro por segundo por 3,6. Então nós vamos obter a velocidade em quilômetros por hora. Neste exemplo, vamos multiplicar a velocidade de 25 metros por segundo por 3,6, o que resulta numa velocidade de 90 km por hora. Descobrimos então que estamos viajando a 90 km por hora. Agora sim nós podemos lançar os valores que temos na fórmula da velocidade média. A informação que nós não temos e que nós queremos descobrir é o tempo. Como já vimos, isolando a variação de tempo, nós temos a fórmula variação de tempo é igual a distância dividida pela velocidade. Então nessa situação a variação de tempo será 315, que é a distância, dividida por 90, que é a velocidade média do deslocamento. O resultado dessa divisão é igual a 3,5 horas, ou seja, 3 horas e 30 minutos. Isso significa que, viajando a 90 km por hora, que é o mesmo que viajar a 25 metros por segundo, você vai demorar 3 horas e meia para percorrer 315 km. Mas não é exatamente isso que foi perguntado. O que foi perguntado foi a hora estimada de chegada ao destino. Como agora são 15 horas e 40 minutos, se nós somarmos as 3 horas e 30 minutos necessárias para percorrer os 315 km, nós vamos chegar a 19 horas e 10 minutos. Este é o horário estimado para você chegar ao seu destino se você viajar a velocidade média de 25 metros por segundo. Viu só como a velocidade média pode ser útil? Na próxima viagem que você fizer, procure saber com antecedência a distância do seu destino, observe a velocidade média do carro e tente estimar a que hora você vai chegar ao seu destino. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, então apoie o canal, se inscreva, deixe o seu gostei, também seu comentário. Obrigado pela audiência e até a próxima.